paracetamol é um analgésico livre de prescrição médica amplamente encontrado em farmácias no Brasil. Mas o que parece inofensivo é, na verdade, um risco à saúde se a utilização for inadequada, tanto que os casos de intoxicação pelo medicamento deram um salto nos últimos anos. Dados registrados pelo CIATOX, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp em Campinas, mostraram que o número de pacientes intoxicados por paracetamol passou de 191 em 2020 para 275 em 2021, um aumento de 44%. De 2018 para 2019, o aumento foi de 50%. Apenas de 2019 para 2020, auge da pandemia, houve uma redução de 18%. O perigo da automedicação por paracetamol também está na associação com outros medicamentos. Além de você ter o paracetamol isoladamente, numa formulação típica, você tem ele associado a outras medicações. Então, antigripais muitas vezes estão associados o paracetamol com antihistamínico, com outros antitérmicos, analgésicos, relaxantes musculares. Então, você tem uma grande quantidade de combinações de formas farmacêuticas contendo paracetamol. O paracetamol em doses elevadas, acima das doses terapêuticas, ele pode ser uma substância com ação hepatotóxica. Então, em decorrência dessa hepatotoxicidade, é necessário primeiramente a confirmação diagnóstica através de análises toxicológicas para saber se aquele paciente ele atingiu a dose tóxica, e assim entrar com o medicamento que vai neutralizar, um antídoto que vai combater aquela intoxicação. Se você não entra com o antídoto, as chances de terem uma evolução desfavorável, como uma hepatite fulminante, ela é bem elevada. A gente tem percebido algumas situações distintas. Primeiramente, com crianças, principalmente quando você tem os pais que causam a automedicação, por ouvir falar que para baixar a febre ou tirar a dor da criança utiliza-se as doses que estão em bula. Muitas vezes o pai ou a mãe ele não sabe interpretar aquela diluição do medicamento ou aquela dosagem, por isso é importante a atenção farmacêutica. Quando o pai for comprar um paracetamol na farmácia, ele tem que pedir a atenção do farmacêutico. O farmacêutico ele vai apresentar a medicação, vai dizer qual que é a dosagem, como preparar aquela medicação para o seu filho receber aquela medicação conforme a prescrição médica. Então, a atenção farmacêutica nesse caso, juntamente com a prescrição de um profissional de saúde, no caso do médico, eles contribuem satisfatoriamente para reduzir esses casos de intoxicação por paracetamol. Se você não tem um antídoto, que é algo muito importante aqui no Brasil, porque no Brasil não existe uma política nacional de antídotos, é uma questão muito importante. Então a gente tem observado que muitos hospitais da região ou hospitais de outras cidades não possuem antídotos básicos, como por exemplo a N-acetilcisteína, que é o antídoto utilizado para as intoxicações por paracetamol. Sem esse antídoto, se o paciente atingir uma dose tóxica, ele vai, se não tratado, ele vai evoluir, por exemplo, para uma hepatite tóxica, até sendo necessário um transplante de fígado. Se não conseguir o fígado para transplantar, o paciente pode evoluir a óbito. E trabalhar depois nos bastidores, na questão política, obviamente, de saúde pública, em relação a ter uma política nacional de antídotos. A gente tem observado muito isso, que para outras intoxicações, por exemplo, para intoxicação por metanol, intoxicação por outros medicamentos que são necessários antídotos, falta uma política nacional de antídotos que garanta ali esse acesso de forma rápida, para que a gente tenha ali antídotos que tenham que ser utilizados em situações emergenciais. O CIATOX, quando ele detecta alguma causa-problema, a gente emite alertas de intoxicações para os profissionais de saúde, alertando esses profissionais na medida do cenário que está acontecendo. Hoje a gente faz através de dados epidemiológicos, obviamente, mas é necessário campanhas, por exemplo, de conscientização ali em relação à automedicação. Por exemplo, ali, o CIATOX ele é importante nesse processo, primeiramente, para confirmar o diagnóstico através
de exames laboratoriais. A partir dos resultados laboratoriais existe a indicação, né, do uso do antídoto e monitorização durante todo o processo de atendimento de emergência.